turminha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje com a disciplina de arte. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula anterior, que foram os tipos de arte. Na aula anterior, vocês puderam compreender que a arte é dividida em 3 grupos e que esses 3 grupos são divididos em 11 subgrupos. No caso, os 3 grupos são os visuais, as literárias e as performáticas. Vimos também as características da música, que é considerada uma arte. Vimos a dança, vimos a pintura e também vimos a escultura. Hoje, vamos dar continuidade e entender alguns conteúdos sobre a arte. Vamos hoje com o teatro. O teatro é a representação de histórias por atores que dão vida a personagens para contar histórias que podem ser tanto fictícias como também reais. Então, a representação pode ser acompanhada de cenários, de sonorização, de música e até mesmo de interação com o público. Uma peça teatral pode ser de diversos gêneros. Pode ser de drama, de comédia, de tragédia. Pode ser uma peça histórica, uma peça musical. Lembrando que os espetáculos teatrais nasceram na Grécia, bem na Grécia Antiga, onde as apresentações aconteciam em praças e nos famosos teatros gregos. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um teatro. Para quem ainda não conhece, olha aqui, ó. Temos o Teatro Santa Isabel no Recife, certo? Onde compõem as cadeiras parecido com o cinema. Aqui também temos o acesso e aqui fica o palco onde o teatro, a peça teatral é encenada. Então, esse teatro aqui, ele fica aqui em Recife, certo? No centro do Recife. E vocês, quando passar essa pandemia, podem até fazer uma visita a ele. Vamos agora para a literatura. A literatura é um tipo de arte que se expressa por meio de palavras escritas. É um tipo de manifestação artística, assim como pode ser um meio de comunicação, de educação e também de entretenimento. A escrita pode ser em prosa, ou seja, uma linguagem informal, e em versos, que é escrita formada por métricas. Abrange diversos estilos, como drama, ficção, crônica, romance, poesia, histórias, entre outros. No decorrer da história, já existiram muitos movimentos literários, cada um marcado por características próprias. São exemplos o barroco, o romantismo, o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo, que vocês irão estudar no decorrer das nossas aulas. Vamos aqui, ó, coloquei uma imagem representando a literatura, né, que expressa opiniões, conta histórias e narra também acontecimentos históricos. Tudo isso aqui é considerado livros literários. Vamos agora para o cinema. O cinema é a forma de expressão artística que reproduz a gravação de imagens em movimento chamadas de filme. Esse tipo de arte é constantemente influenciado pela criação de novas tecnologias. A gente sabe que a tecnologia está ajudando muito para os efeitos especiais e pode representar diferentes épocas. Desde o cinema mudo, onde não existia o som, em preto e branco, que também era preto e branco, até as modernas animações e exibições de ficção científica, que são agora os efeitos artísticos. O cinema, também chamado de sétima arte, existe desde o século XIX, mais precisamente no ano de 1895, que foi quando aconteceu a primeira reprodução cinematográfica. Os responsáveis por essa exibição foram feitos pelos franceses
e também criadores do primeiro projetor, que antigamente não se existia uma tecnologia que temos hoje. Existem muitos gêneros de cinema, como o de teatro, como o das obras literárias. Temos drama, comédia, documentário, musical, temos animação, terror, suspense, temos ação, temos filmes policiais, entre outros. Aqui, está um grande ícone do nosso cinema, que é o Charles Chaplin e a Virginia Cherrill. Eles estão aqui no filme Luzes da Cidade. Observem que não existia tanta tecnologia e o filme era em preto e branco. E esse filme aqui provavelmente era um filme mudo, ou seja, não existia o som para este filme, era só a representação dos atores. Vamos agora para a fotografia, que é o registro de imagens que são reveladas e impressas com o uso de produtos químicos chamados de reveladores. Uma fotografia pode ser analógica, que é aquela revelação de filmes que é bem antiga, hoje quase não se vê. E também temos a revelação das fotos digitais, onde você descarrega num cartão de memória, leva para a empresa, né? E lá eles revelam as suas fotos. Surgiu no final do século XIX, embora os processos que deram origem a ela tenham surgido cerca de 300 anos antes. Agora um fato bem interessante. Duas invenções foram muito importantes para que a fotografia fosse criada: a câmara escura e a daguerrótipo. A câmara escura, demonstrada em 1558, é uma criação do princípio da fotografia e também da formação de imagens. Alguns séculos depois, a criação do daguerrótipo ajudou a popularizar a fotografia. Então, esse daguerrótipo, ele veio trazer uma melhoria enquanto a revelação das fotos. Aqui eu trouxe para vocês a foto da mãe migrante, feita pela fotógrafa Dorothea Lange em 1936, É uma foto antiga também, onde não existia colorido. E na imagem, Florence Thompson, que é essa mulher, durante a depressão econômica que atingiu os Estados Unidos na década de 30. Ela com os filhos dela. Vejam que a fotografia não tem tanta qualidade como existem as fotografias de hoje em dia. Vamos para os jogos eletrônicos, que são os jogos de plataformas virtuais utilizados em televisões, computadores e hoje em dispositivos móveis, nos celulares. Existem inúmeros tipos de jogos e normalmente são baseados em disputas que podem ser jogadas tanto individualmente como em dupla ou em grupo. Hoje já existe o jogo online, onde você joga com pessoas que você nem conhece. Os jogos de videogame podem ser estruturados em fases e para avançar é preciso passar por desafios. Não se conhece exatamente a origem dos jogos eletrônicos, mas foi no final da década de 50 que criou-se o primeiro protótipo de jogo eletrônico, uma espécie de partida de tênis. Atualmente, os jogos eletrônicos estão disponíveis também nos celulares e novidades tecnológicas trazem constantes inovações. Alguns clássicos dos jogos eletrônicos são o Street Fighter, o Tetris, o Minecraft, o Mortal Kombat, e eu trouxe para vocês também aqui, para ver o Star Wars, que é o Mario Bros. É um jogo eletrônico bastante antigo, mas que devido às tecnologias ele foi totalmente modernizado e hoje você ainda pode encontrar jogos de Mario Bros, certo? Vamos agora para as histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos, ou seja, o HQ, é uma história contada por meio de desenhos sequenciais de acontecimentos, pensamentos e diálogos dos personagens. Como nós já estudamos, vemos o personagem e a fala do personagem. Aqui
temos a primeira publicação que aconteceu nos Estados Unidos no fim do século XIX, com a criação do ilustrador Richard. No Brasil, essas histórias começaram a ser publicadas na década de 1930. Aqui eu trouxe para vocês a primeira publicação de Star Wars em quadrinhos, que foi em 1977. Esta foi a primeira publicação, certo? Em quadrinhos. E vamos, por último, a arte digital, que é uma expressão artística moderna e uma das que mais se beneficia das inovações tecnológicas, fundada na interação entre as expressões artísticas e a tecnologia. Seu surgimento aconteceu em meados da década de 80, juntamente com o começo da popularização dos computadores. Esse tipo de arte engloba várias formas de expressão digital, que podem incluir vídeos, animações, fotografias e edições gráficas, e que hoje sabemos que existem as ilustrações em 3D, que foi como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Essa é uma expressão tecnológica feita no computador e que é em 3D. Antes da tecnologia, não podíamos ver uma imagem como essa, ou nem fazer uma imagem como essa. Então, semana passada eu pedi para vocês pesquisarem sobre a dança contemporânea. E hoje eu quero que vocês pesquisem sobre o cinema no Brasil. Tia, como é isso? Você vai coletar informações sobre como surgiu o cinema aqui no Brasil, em que ano, qual foi a primeira publicação do cinema no Brasil, como foi feita, busca imagens, certo? Quem não tem como imprimir pode representar em forma de desenhos. Vocês irão fazer isso em pautado ou ofício e deixar arquivado na pastinha de vocês, que quando voltarmos eu farei as correções, ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, boa pesquisa, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!